Olá pessoal, hoje segunda-feira, né, dia 28 de outubro, continuando essa semana que tem por título Expiação, oferta de purificação. O verso para analisar diz o seguinte: vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como a prata ou o ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Verdade. Pessoal, participem junto com a gente dos vídeos, comentem, compartilhem, façam críticas, a gente aceita numa boa. Façam vídeos. Façam vídeos também, a gente também vai aceitar numa boa, a gente não vai brigar por isso, vai ser muito bom ter a participação de vocês. Deixando claro que nosso objetivo é, junto com vocês, absorver o máximo possível que a lição trouxer, né? Para que assim nossa vida espiritual possa ser fortalecida. Né? Pois é. A lição de hoje trouxe a lição de adultos, trouxe a imposição das mãos. E a lição quis dizer pra gente que o que acontecia no santuário não era apenas a matança de animais. Não chegava o cara ali e matava o animal. Não, muito pelo contrário. Existia todo um ritual, todos os processos para que o objetivo fosse realmente alcançado, que era o perdão dos pecados. Por exemplo, existia a imposição das mãos, a morte do animal, a manipulação do sangue, a queima da gordura e o consumo da carne do animal. Só que hoje a lição trouxe o primeiro ponto e talvez um dos principais, ou se não o principal, tirando a parte da simbologia do sangue, que é a parte da imposição das mãos, onde ali ficava específico que o pecado que a pessoa tinha, ela estava transferindo para o animal, e o animal passava a ser o substituto, pagava a pena no lugar da pessoa que levava o animal ali que tinha cometido o pecado. O interessante é que todas as vezes que os pecados eram transferidos, a gente deve justamente ter em mente isso, que ali havia a substituição. E a lição nos trouxe para fazer um convite interessante que eu vou ler, não vou nem usar minhas palavras, que é bem melhor. O animal morria em lugar do pecador. Isso pode explicar porque o ato de matar o animal tinha que ser realizado pelo pecador culpado e não pelo sacerdote. Ou seja, representava ali... Eu imagino o quão doloroso era para alguém, por exemplo, tirar um animal do seu rebanho, um animal que às vezes gostava, tal, chegar ali e ele ter que tirar a vida do animal para que assim pudesse ser transferido o pecado e para que ele tivesse a sua purificação. Mas olha só a pergunta que a lição nos trouxe. Da próxima vez que você for tentado a pecar, imagine Jesus morrendo na cruz. E veja você mesmo colocando as mãos sobre a sua cabeça e confessando os seus pecados sobre ele. Pensar nisso ajuda a entender o preço do perdão. É o preço de você matar alguém para que você tenha a sua justificação. Como essa ideia pode ajudá-lo a não cair em tentação? Olha, tenta imaginar, por exemplo, se você tivesse que matar a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, um amigo, para que você tivesse a remissão do seu pecado. Você fez algo muito pior, você matou a pessoa que te criou, você matou a pessoa que te ama muito, que vive buscando fazer você feliz. Pense em tudo isso e tenta imaginar, olha só essa situação. Isso deve nos levar a lutarmos muito mais contra o pecado. Lutarmos para não fazer coisas que possam sacrificar Jesus de novo. Verdade. Essa é uma reflexão que pode nos ajudar muito, pessoal, diante de cada tentação, diante de cada provação. A lição de jovens tem por título Expiação, passo a passo. A oferta pelo pecado, ou a oferta pela purificação, como o Jebi já comentou ontem, tinha por objetivo alcançar o perdão dos pecados cometidos. E essa oferta, ela deveria ser escolhida conforme alguns pontos. Dependia muito, o animal a ser escolhido dependia muito da posição que a pessoa ela ocupava naquela comunidade. Se ela fosse um sacerdote, se ela fosse uma autoridade, se ela fosse a gente comum. Aí você deve pensar, oxe, não tem nada a ver com pecado. Para Deus, pecado independe da ação. O fato de ser pecado, pode ser um pecadinho ou pecadão, é pecado, está transgredindo a sua vontade. E o fato de usar essa diferenciação a respeito de ser sacerdote, de ser uma pessoa comum, é porque Deus espera mais daqueles que recebem mais. Ou seja, quanto mais a pessoa tem conhecimento sobre o Deus que ele serve, sobre o que ele deseja para a nossa vida, e essa pessoa ainda peca, há uma responsabilidade maior. Ou seja, quanto mais conhecimento você tem sobre a verdade, há uma responsabilidade ainda maior sobre você. Então, dependendo do tipo de do cargo que essa pessoa exercia para a sociedade ali, ela teria que dar o exemplo. Então varia o tipo de sacrifício a ser feito, o tipo
de animal. Agora nós vamos analisar um pouco de como acontecia esse sacrifício. Como o Diego já comentou a respeito da imposição das mãos. A pessoa, ela, ao pegar o animal a ser sacrificado, ela levava até o santuário e colocava sobre a sua cabeça a mão. Esse ato de colocar a mão tinha como intuito de, simbolicamente, passar os pecados que aquela pessoa havia cometido para aquele animal. E assim aquele animal, sendo sacrificado, houvesse o perdão daqueles pecados. Dependendo de alguns fatores, que é bem provável que a gente comente durante toda a semana, o sangue daquele animal deveria ser borrifado em lugares diferentes ali no santuário. O objetivo desse ato de purificação, o ato de ofertar um animal, é conhecido como expiação, era obter a expiação. A expiação, literalmente traduzida, significa cobrir. O ato de expiar, o ato de cobrir. Nós sabemos que o pecado, ele nos afastou de Deus. No momento em que Jesus Cristo estava na cruz, foi o momento mais doloroso para ele, porque ele tinha sobre si todos os pecados da humanidade. Então naquele momento houve uma total separação entre ele e Deus. Então foi o momento mais doloroso para ele. Então nós sabemos que o pecado causa separação. E o ato da expiação tem como objetivo cobrir essa separação. Fazer com que essa separação não apareça e assim nós nos aproximemos ainda mais de Deus. E o objetivo disso era fazer com que isso acontecesse. E nós podemos ver a importância do sacrifício de Jesus Cristo. Jesus Cristo, naquele momento onde ele se entregou por nós, onde ele levou sobre si os nossos pecados, foi com o intuito de acabar com essa separação, permitir que nós tenhamos novamente o contato direto com Deus. Algo muito importante é que não bastava aquele pecador simplesmente escolher um animal. Ele tinha que levar publicamente e demonstrar publicamente no santuário, reconhecendo que havia pecado. Ou seja, para nós hoje não adianta também nós sabemos que temos pecado e não reconhecer isso. Se nós não reconhecemos, esse mesmo sacrifício de Jesus Cristo na cruz não vai valer de nada para nós. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores, reconhecer que esse sacrifício de Jesus é importante para restaurar nossa união com Deus. Isso sim será importante, né? E não adianta simplesmente levar até o altar, era necessário que houvesse sacrifício e houvesse o derramamento de sangue. Além disso, era necessário que o sacerdote molhasse lá o dedo no sangue e pressionasse nos chifres que tinha lá no holocausto, lá no altar do holocausto. Qual era o objetivo disso? Era que ficasse registrado ali, que fosse apagado os pecados, mas ficasse registrado ali. O que quer dizer? Quer dizer que nós hoje, mesmo tendo nossos pecados perdoados, nós ainda iremos sofrer as consequências, ainda teremos essas marcas, esses efeitos do pecado. Então que nós possamos estar percebendo que Cristo ele vai levar uma marca eterna, que é a demonstração do seu amor lá na cruz, que são os cravos na sua mão. Nós teremos a oportunidade de tocar esses cravos e perceber que esse sacrifício de Jesus foi extremamente necessário para que nós possamos nos encontrar com Ele nos céus e manter essa relação com Deus. Verdade. Isso aí, pessoal. Até amanhã. É isso aí.